nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara do Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Casa de Lei. Me chamo Alain Barbieri, sou o dirigente do Templo Escola Casa de Lei, que tem a sua sede no bairro da Penha, em São Paulo, e apresento esse programa todas as terças, das 9 às 10 horas da noite, sempre ao vivo, como eu estou agora. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência, você que já nos ouve toda semana, você que está aqui pela primeira vez nos acompanhando. Como sabem, o nosso programa hoje é dedicado a responder as perguntas aí dos internautas, dos nossos irmãos de fé. Então você pode participar enviando a sua para nós ou apenas acompanhando e aprendendo com as perguntas dos outros irmãos, né? E como eu sempre digo e peço, divulgue na internet, compartilhe o link da rádio, avise outras pessoas aí pelo inbox do seu Facebook, mande para o seu e-mail. Nós estaremos aqui ao vivo até às 22 horas, até às 10 horas da noite. Vamos estar respondendo perguntas. Então, dá tempo de você avisar as pessoas próximas a você aí, tá? Vânia, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Alain. Boa noite a todos. Como o Alain disse, hoje é um programa, como a maioria deles, dedicado às perguntas dos ouvintes. Então, você querendo mandar a sua pergunta, o seu depoimento, sua participação, nós temos os canais das redes sociais pelo Facebook, o Templo Escola Casa de Lei, a página do Alain Barbieri, temos também o perfil pessoal do Alain, pelo Skype Casa de Lei ou Alain Barbieri, e o e-mail perguntas@casadelei.org.br. Mandem as suas dúvidas, eu estou aqui à disposição, recebendo elas e repassando para o Alain. Sejam todos bem-vindos. É isso aí. Bom, estamos aqui prontos já para começar a responder as perguntas. Como a Vânia disse, os contatos que estão à disposição são esses daí. Aqui você que já está adicionado é só mandar pelo inbox. Por todos os canais que foram citados, você pode enviar a sua pergunta. E caso não dê tempo de responder, não fique preocupada, porque nós publicamos vídeos semanalmente aí no YouTube, onde eu respondo perguntas. Então, nós aproveitamos perguntas como as que ficam aqui do programa, que não dão tempo de responder, nós aproveitamos elas e respondemos aí na internet, no YouTube. O canal do YouTube é youtube.com/Alain Casa de Lei. Tá? Ou se você buscar Alain Barbieri lá no YouTube, você vai rapidamente encontrar o nosso canal e todos os vídeos que nós já publicamos lá. Inclusive agradecer a grande audiência no YouTube, né? Já são quase 7 mil inscritos, mais de 300 mil visualizações. Então é uma pancada de gente aí curtindo e acompanhando, e eu agradeço bastante esse carinho de vocês. Bom, vamos lá, vamos para as perguntas? Vamos sim. Eu vou passar a primeira pergunta da Regina Lara. Ela manda boa noite e parabéns ao casal. Gostaria de saber sua opinião, um conselho. Eu estou em desenvolvimento e já ouvi muitas pessoas falarem que depois que começamos não podemos parar. Não tenho dúvida nenhuma do que eu quero. Diria na Umbanda na vela, risos. Mas pode acontecer de algo se eu desistir? Sempre ouvi isso desde sempre. Pode me esclarecer? Obrigada, sempre pela ajuda e muito axé para todos nós. Legal, obrigado, minha irmã. Bom, só reforçando que toda resposta que eu der aqui no programa é um ponto de vista pessoal meu. Eu não falo em nome da Umbanda, né? Eu falo em nome da Umbanda praticada dentro do templo. É algo muito particular, né? E um ponto de vista muito pessoal.
é aquilo que dá certo para nós, é aquilo que nos faz bem e se enquadra aos princípios da casa. Então, tudo que eu vou estar falando aqui vai ser em nome do Templo Escola Casa de Lei, tá? Então, eu acredito, minha irmã, baseado nisso, que você não vai se prejudicar se você sair da Umbanda, né? Não vai te fazer mal necessariamente como é pregado às vezes, que os guias irão te cobrar, que os orixás irão te cobrar, exigir de você esse trabalho mediúnico. Tem que ser algo, a mediunidade, o exercício da mediunidade tem que ser algo natural, espontâneo, com vontade, porque senão não funciona. Não é bom para você, não é bom para os seus guias e não é bom para os consulentes que vão passar com você e para o conjunto, né, o terreiro e tudo mais. Quando a pessoa é obrigada a fazer algo, aquilo tende a não ser parte da pessoa, a pessoa tende a não se dedicar o máximo que ela pudesse. Enfim, não é tão bom. Então eu costumo dizer que não é bom se for obrigado. Não pode ser obrigatório o fato de você vestir o branco. Agora, tem um outro contexto, né? Muitas vezes o médium, quando se afasta da Umbanda, ele deixa de vivenciar coisas, energias, sentimentos, entre outras coisas que são trabalhadas dentro do terreiro, coisas positivas. Quando ele sai do terreiro, ele deixa de vivenciar coisas positivas como essas, energias boas, entre outras coisas, e tende a sentir falta disso. E tende a ocasionar em muitos médiuns uma sensação, um sentimento de solidão, de fraqueza, de desânimo, de falta de disposição, falta de vitalidade. Muitos médiuns, quando se afastam do terreiro, costumam relatar que sentiram isso em grande quantidade. Eu já, sem pretensão, mas já fiz essa pesquisa com muitos médicos que já deixaram o terreiro e o que aconteceu com eles, como eles se sentiam ao longo do tempo. E a maioria das pessoas que eu pude perguntar, sem pretensão de fazer uma pesquisa muito lógica, né, e científica, mas as pessoas que eu pude perguntar sentiram a mesma coisa, falta de vitalidade, desânimo, muitas vezes, não é uma regra, mas a grande parte sentia isso, esse vazio. E quando voltava para a religião, isso se completava. Eu entendo que a espiritualidade, ela completa o indivíduo que nasceu para aquilo. Ele não é obrigado àquilo, ele tem o livre-arbítrio de escolher um outro caminho. Mas nós não somos médiuns por um acaso. Os espíritos que nos acompanham não se plasmam, não se moldam como tais caboclos, pretos velhos, por um acaso. Existe uma estrutura na nossa vida, no nosso caminho, para nós exercermos a mediunidade dentro de um contexto umbandista. Então, sem dúvidas que o médium, quando está fora do seu caminho, daquilo que para ele intimamente já estava predestinado, ele se sente mal. Ele pode se sentir fraco, ele pode se sentir desanimado. Ele talvez não encontre respostas na vida, mas talvez esteja na questão espiritual. Mas isso não é necessariamente uma cobrança da espiritualidade, mas uma cobrança íntima do próprio. A falta daquilo que intimamente ele quer, que intimamente ele precisa. E o médium não pode se confundir. Às vezes ele desgosta com o terreiro, desgosta com o pai de santo, desgosta com a mãe de santo e larga a Umbanda. E isso não pode acontecer. Você se frustrar com o ser humano, esse ser humano representa um terreiro, não representa a religião. É o que eu falo, eu estou aqui como o dirigente do Templo Escola Casa de Lei, mas a Umbanda é uma coisa muito ampla. Está além daqui. Então eu estou falando pela nossa casa e assim todos os dirigentes, mães e pais de santo, falam pelos seus terreiros, agem pelos seus terreiros, pensam pelos seus terreiros. Por isso, se você se frustrar com alguém, se decepcionar com alguém, você estará se decepcionando com um terreiro ou com uma pessoa, e não com a Umbanda. Você pode procurar outro lugar e tentar se enquadrar. Não se afastar da religião como muitos fazem. Enfim, então não existe necessariamente uma cobrança da espiritualidade. Mas sim, talvez um desequilíbrio que o médium tenha pelo fato de estar ausente dessa vivência, dessa energia, dessas emoções que o terreiro proporciona. Tá bem? Obrigado pela sua participação, viu? Vou passar aqui agora a pergunta do Maurício Romão. Boa noite, Alain.
Como você me orienta a melhor forma de explicar para uma pessoa da assistência que vai pela primeira vez na casa umbandista e a casa salda à esquerda e fala o nome do Exu Lúcifer? Poxa, como explicar para essa pessoa? Então, ela tem que entender que o Lúcifer, que na verdade que na Umbanda existe, que já é herdado do catolicismo. Não. É dentro do contexto umbandista, Exu vem da Quimbanda. Né? Então a Quimbanda já carregava o nome Lúcifer como uma linha de trabalho. E é comum na Umbanda ainda mais tradicional, mais antiga, a gente encontra a figura Lúcifer. Que Lúcifer é um Exu sustentado por Oxalá. Né? Assim como Beelzebu, por exemplo. Que a gente tem que tirar a imagem do anjo caído. Né? A gente tem que tirar a imagem cristã do anjo que, enfim... não é essa mesma figura. Então, para quem está de fora, é uma linha de Exu normal, que trabalha o extremo do ser humano, o extremo do indivíduo, né? A queda humana, necessariamente. É uma linha de trabalho que trabalha especificamente o extremo do indivíduo. Eu costumo sempre classificar desse jeito. E se a gente fizesse uma simbologia, né? uma representação com um anjo caído lá, é uma ideia de que é aquele que caiu profundamente. Né? Então, tem uma simbologia por trás. O nome é simbólico. O nome representa algo. Não significa que ele serve o mal, que ele serve as trevas. Eu, Alan, nem acredito no diabo. Então, aí é uma questão de crenças de cada um. Né? Num ser chifrudo, vermelho, com rabo, pegando fogo lá embaixo. Não acredito nisso. Eu acho que o Deus e o diabo estão dentro de cada um. E você escolhe para qual lado você vai servir mais. Né? E aí é uma questão pessoal. Eu não acredito em um ser único. Assim como eu não acredito em um Deus único, assim, é um homem de barba, né, careca, lá em cima, com asas e tal. Eu acredito num Deus que está dentro de você, na tua essência pura, aquilo que te liga ao alto, né, ao seu lado bom, à sua essência maior. Enfim, é uma questão de crenças. Então, se essa pessoa perguntar se escutou um Lúcifer, fala não, é uma linha de trabalho que simboliza a queda humana e que esses espíritos trabalham profundamente na queda humana. Não sei se a pessoa vai entender isso, mas basicamente é isso. Eu acho que é a forma mais simples de explicar. Tá? Obrigado pela sua participação, viu? Um abraço. O André manda uma boa noite e diz que o programa está nota 1000. Legal, acabamos de começar. Tem muita coisa ainda para acontecer, André. Obrigado, meu irmão. Um abraço para você. O José Augusto, ele manda um olá e um axé. Me responda, por favor. Trabalho com o Zé Pilintra, mas ele se apresenta como meu mentor espiritual e não um guia. Já se recusou a fazer trabalhos, um deles que estava ali para fazer, dizendo que estava ali para fazer a caridade, não atendeu aos caprichos dos outros. O outro, ele não aceitou fazer uma amarração e disse que não amarrava o que não prestava, e o que o amor é como um ar, tem que ser livre. Pediu para a mulher pensar bem. O cumprimentaram dizendo, boa noite, Exu. E ele respondeu, boa noite, mas não sou, e não fui e não serei o Exu. Será que eu estou incorporando um espírito de baixa vibração se passando por ele ou não? Estou aflito, pois já estão dizendo que estou com mentira. Não, mas acho que está tudo sob controle aí, não parece? Eu não sei se com eu certeza. Bem a pergunta, mas confia aí, viu, meu irmão? Talvez ele esteja nessa dificuldade toda de entender, porque talvez a casa faça amarração e esse tipo de coisa e o seu Zé não está querendo fazer, né? Sem dúvidas, mas você... Fica tranquilo aí, tá? Fica tranquilo porque tá tudo sob controle, tá certo? Nem se fosse Exu faria amarração também, tá? Nem Exu, nem seu Zé e qualquer outra entidade. Se fizer amarração, não é, ok? Então tá tudo certo, fique em paz, deixa fluir, confia no guia. Sempre que está correndo as coisas pro bem, pro melhor, pra transformação mesmo das pessoas ali dentro e tá se tendo muito bom senso no trabalho, meu irmão, deixa fluir, tá certo? Obrigado pela sua participação. Axé. O Douglas manda boa noite e diz, um salve para todos os irmãos. Estou sempre acompanhado no canal do YouTube e da rádio. Estamos aprendendo muito. Vi seu último vídeo sobre mal-estar físico e espiritual. E gostaria de saber quais os principais características entre os sintomas, entre aspas, de um problema espiritual e físico. Obrigado e axé. Tá, esses sintomas é muito individual de cada um, né? Porque agora esse daí não foi você assistiu esse vídeo, mas a gente publicou alguns vídeos depois desse. Dá uma olhada lá no canal depois. Inclusive Casais na Umbanda, que a Vânia participou.
né? Mas tem alguns outros vídeos que nós publicamos depois desse, eu acredito que possa te ajudar. Agora, os sintomas que eu acho que podem justificar o fato de ter um trabalho não existe. No meu ponto de vista, um sintoma específico, quer dizer, quando você sente dor de cabeça do lado direito, é macumba. O trabalho feito. Macumba, a gente sabe que não tem nada a ver, né? Mas, enfim, é um tom pejorativo. É trabalho feito. E quando for do lado esquerdo, é coisa boa. Ou vice-versa. Enfim, eu não vejo como um sintoma específico, é um conjunto de coisas, né? A espiritualidade negativa, ela vai agir especialmente nas nossas fraquezas. As nossas fraquezas emocionais, psicológicas e físicas. Então, se um trabalho feito for afetar a sua saúde, vai afetar aonde você tem uma tendência já, onde você tem já uma fraqueza. Tudo será desse jeito. Não tem como colocar algo em uma pessoa que não tem aquela possibilidade. Não vai colocar um câncer em alguém que não tem predisposição para aquilo. Não vai colocar uma doença em alguém que não tenha já abertura para aquilo vir a acontecer. O trabalho, a energia negativa, ela agrava algumas coisas. Ela intensifica algumas coisas, assim como a positiva. Ela intensifica aquilo que já existe no indivíduo. Então não existe um sintoma específico, né, físico e nem qualquer outro. As pessoas costumam dizer, se a pessoa está perdendo muito dinheiro, é porque ela tem trabalho feito. Se a pessoa está ficando doente frequentemente, é porque ela tem trabalho feito. Se nada dá certo na vida dela, é porque ela tem trabalho feito. E não é verdade. Às vezes você pega uma pessoa bem-sucedida financeiramente, muito equilibrada, em vários outros sentidos, mas essa pessoa pode ter um trabalho feito. Porque pode ser que o trabalho esteja afetando outro campo, que não aquele que você está vendo. Porque as pessoas tendem a associar, né? Inclusive é um tema de um dos vídeos. Está até anotado aqui no meu computador. Sucesso não é sinônimo de equilíbrio espiritual. Esse é o tema do vídeo, inclusive. Porque de vez em quando surge uns temas na cabeça, eu anoto. E, enfim, e as pessoas às vezes associam a pessoa que está bem financeiramente ou bem de saúde, as pessoas falam, nossa, a pessoa ela está bem espiritualmente, está bem energeticamente, não significa que aquela pessoa está andando de BMW, não significa que aquela pessoa comprou uma mansão em Angra dos Reis, que aquela pessoa está bem equilibrada espiritualmente. Né? Então, não dá para a gente deduzir por fatos, eu olhar uma pessoa e falar, essa pessoa está bem ou está mal. É um conjunto de coisas. Não dá para saber aonde, se estiver afetando, aonde está. Então tem que ter um acompanhamento sempre. Um acompanhamento material, né, com uma parte psíquica, buscando de alguma forma compreender quem que é aquele indivíduo, quem que é aquele ser humano, e uma parte espiritual, vendo quais são os trabalhos ou enfim, ou demandas que tem envolvendo aquela pessoa. É complexo, é muito mais complexo do que a gente olhar para uma pessoa e falar, faz um ebói. É muito mais complexo do que você olhar para uma pessoa e falar, faz uma oferenda ali que já soluciona. Existe um conjunto, existe a vítima que precisa ser tratada e fechar as suas portas, e existe a demanda que precisa ser quebrada. Mas tem que haver as duas coisas juntas, uma só não adianta. Então é muito complicado isso daí. Tá? Obrigado pela sua participação. Rosângela, boa noite, Alain e Vânia. Gostaria de saber por que tem guias que sinto com um peso enorme nas costas quando incorporado. Tem uns que não sinto peso, mas outros sinto tanto nas costas que no dia seguinte da gira acordo cheia de dores. Risos. Aí surgiu essa ideia. Se é um espírito, por que o peso? Porque enquanto eles não dão consulta, só passes e ainda não recebo todos os guias. Beijos e axé a todos. A Rosângela. Legal, Rosângela, obrigado pela sua participação. Depende dos guias. Pode ser que uns causem isso mais em você, outros menos. Pode ser uma necessidade sua. Pode ser uma densidade do campo vibratório daquele guia. Né? O guia é sustentado por alguns orixás. E alguns orixás trazem uma vibração muito mais ativa, muito mais densa, outros mais leve. E isso reflete no momento da incorporação. Então, depende muito do guia. Se você quiser depois compartilhar com a gente qual guia você sente isso com mais intensidade, a gente pode aqui complementar a resposta. Tá? Mas é algo particular em você e esse mal-estar, esse peso, ele pode passar rapidamente. Né? No mesmo dia ou depois de uma noite de sono aí tranquila, você já está recuperada. Tem que estar. Tá? Mas fala para mim aí quais são os guias ou qual é a linha que você sente isso com mais frequência. Tá bom?
Obrigado, minha irmã, pela sua participação também. A Brunete mandou boa noite e diz: Boa noite, Alan, Bruna. gostaria de entender por que às vezes bocejamos quando estamos para incorporar e também em certas horas sem estar na gira. Obrigada, muita paz e axé. Legal, obrigado pela sua participação. Então, eu já busquei muitas fontes de informação, já dentro até da própria neuropsicologia também, fomos entender várias coisas ligadas a várias reações do nosso organismo, né? O fato de bocejar, por exemplo. Também é um assunto bastante complexo, porque não se tem uma resposta exata. Mas é comum, médium de Umbanda ou não médium, acho que eu já até comentei em outro programa aqui, né? Sentir dentro de um terreiro de Umbanda, dentro de um centro, a vontade de bocejar, e bocejar muito às vezes, né? Só de falar em energia, às vezes, só de estar num ambiente religioso, muitas vezes ele boceja, e às vezes boceja lagrimejando. Alguns vão além, dizem, se você bocejar e sair lágrimas é espiritual, se não sair lágrimas é sono. Né? Eu não sei, eu já ouvi isso. Nossa Senhora. Eu não sei se isso é muito popular, tal, mas eu já ouvi isso algumas vezes. Bom, enfim, o que a gente tem que entender é o seguinte: quando nós entramos dentro de um centro religioso e nos conectamos àquele ambiente, principalmente o médium que vai ter um envolvimento mediúnico, né? Ele vai entrar em transe. O cérebro dele entra em um estado de alfa, né, tecnicamente falando. Ele entra em um estado que é muito próximo do estado do sono, por exemplo, do sono fisiológico. Quando nós estamos na cama e a gente está para dormir, é comum bocejar. Quando você está com sono, é comum bocejar, porque o seu cérebro começa a trabalhar de uma forma diferenciada, em um outro ritmo, em um outro estágio. E no momento que nós entramos no processo de transe, é quase parecido esse primeiro momento. Então pode reagir como bocejo, entre outras coisas, tá? Enfim, essa é uma das teses, né? Uma das ideias do que poderia ser. Mas é comum você entrar em um lugar, um ambiente que não tem nada a ver com o terreiro, como você até pergunta, e você bocejar muito, como se aquele lugar estivesse carregado. E às vezes você até sente a energia do ambiente. Ou uma pessoa, você está do lado de uma pessoa e você não para de bocejar. Tem uma pessoa, uma casa específica, de uma conhecida, que sempre que eu entro na casa eu bocejo pra caramba, assim, né? É uma coisa surreal, assim. Eu não sou de bocejar nem quando eu tô no terreiro, mas quando eu entro nesse ambiente é incrível, eu bocejo, soltar lágrimas. Alguém que diria pra mim, isso daí é espiritual porque você tá lagrimejando. Mas eu não sei afirmar, minha irmã. Falei, não falei nada. Eu não sei afirmar o porquê que se boceja, tá? Eu deduzo que seja pela questão, no fato do processo do transe mediúnico, o fato do cérebro entrar em um estado muito próximo do sono fisiológico, no primeiro momento. Então, por essa razão, pode ser que essa reação seja natural do nosso organismo. Agora, o porquê que bocejamos em outros ambientes, não sei dizer exatamente. Mas, com certeza, é uma reação energética, tá? Aí tem que se dividir o que é energia também e o que pode ser sono, preguiça, entre outras coisas. Tá? Enfim. Mas se você buscar na internet, pouca coisa você acha. Aliás, você acha muita informação, mas pouca coisa lógica. De você colocar um ponto final e falar, é isso. Aí a gente ainda tem muito a descobrir. Né? Ainda que seja boba a situação, né? Seja tão simples, não se tem uma resposta tão coerente. É verdade. Obrigado pela sua participação. Tá, eu fiz questão de responder assim, porque muitas pessoas perguntaram, nossa, nos vídeos é impressionante, eu recebo esse tipo de pergunta, essa pergunta em si, nossa, pelo menos assim... 5 vezes por semana, eu acho, entre todas as que mandam, né, dentro do montante, pelo menos 5, 3 vezes por semana, mandam perguntas de bocejo. Bom, legal, obrigado, minha irmã, pela sua participação, tá? A Rosângela, ela faz o complemento aqui que o peso nas costas que ela sente é quando ela incorpora boiadeiro, porque quando incorpora caboclo é mais tranquilo. Então, boiadeiro é uma linha que a gente costuma chamar de intermediária, né? Ela tem uma ligação muito próxima com a linha de esquerda, ainda que não seja, obviamente, mas ela tem uma ligação muito próxima com a linha de esquerda. Ela tem uma densidade vibratória também, assim como o Exu. Não na mesma intensidade, mas tem. Então é natural que isso aconteça. Exu causa esse peso, né? Essa densidade na hora que incorpora.
isso pode refletir no corpo do médium, quando o médium vai para o chão, ou quando o médium fica muito curvado. São reações físicas que acontecem pela energia densa de Exu. Boiadeiro é uma linha que trabalha muito essa energia ativa da nossa crosta, da nossa realidade, causa uma densidade e um peso sim no médium. Tá? Não é estranho isso para você dizer isso na linha de boiadeiros. E você também pode passar por dirigente, caso algo a mais aconteça, aí você quiser compartilhar com ele. Eu acho que é bacana você levar isso para o seu dirigente também. Tá, minha irmã? Obrigado pela sua participação, viu? A Angélica, ela manda aqui o parabéns dela, né? Que ela está aqui sempre acompanhando. E ela manda aqui um bom dia. Ela mandou para mim, a mensagem era 8h56 da manhã. Bom dia, que Pai Ogum abençoe esse casal lindo que tanto amo. Hoje estou coladinha no nosso programa e quero um abraço para mim e a todos da minha cidade, Vitória da Conquista, Bahia. Um abraço, minha irmã. Obrigado, viu, pela sua participação e carinho aí. Que todos curtem o Alan em seu programa. Show, obrigado. Aí ela mandou aqui um comentário em relação ao curso e disse que acabou de assistir a última aula do curso de Umbanda e chorou imaginando, abraçando o Alan, compartilhando com ele esse aprendizado. Legal. Um dia tenho certeza que vou aí. Vem, meu irmão, mas se eu não puder vir de longe, eu mando pra você esse abraço aí, tá? Obrigado pelo carinho. Com certeza. Fábio comenta aqui, boa noite, Alivânia, grande abraço e a família na escuta. Obrigado, Fábio, Fernanda, família, todos os médios do templo também, que estão comentando aqui. Deixa eu ver... Mariana Rocha, boa noite, Alan e Vânia, adoro o programa, me sinto muito bem quando ouço vocês. Minha pergunta, quando deixamos de frequentar, ela mandou, né, então já li a pergunta dela. Já sim. Tá. E esse Tebalse aqui, Tebalse, é isso? Boa noite, já tem lembrete no meu celular para não perder o programa hoje. Show, é isso aí. É ótima ideia, viu? Ótima ideia. Essa pergunta já fiz via inbox, mas como não consegui ouvir semana passada, vou perguntar por aqui. Cigano e Exu cigano, como funciona no lado esquerdo? No lado da esquerda. Posso ter de frente um cigano e na obrigação não cortar para ele? Me disseram que sem corte ele não pode demandar ao meu favor, nem sair na rua. Cruzeiro, muito axé. Meu irmão, obrigado pela sua participação. Bom, eu vejo que você tem algumas crenças aqui, deve ser do seu terreiro, né? O fato de tem que cortar para a entidade... de que se não cortar para a entidade não pode te ajudar, enfim. Olha, são crenças do seu terreiro, eu não posso dizer sobre isso, tá? Eu não sigo exatamente isso, então não vai contribuir muito a minha resposta para você, porque eu também não quero mudar você, né? Agora, quanto aqui, o cigano e Exu cigano, ambos atuam na linha de esquerda, mas são diferentes. Nós até falamos bastante disso no estudo doutrinário umbandista. Cada linha de trabalho tem o seu polo negativo, né? O seu polo absorvedor, a sua linha de esquerda individual, por exemplo. Nós temos na linha de baianos a linha de cangaceiros, que atuam num processo mais absorvedor, num campo mais negativo. Eu sempre dou esse exemplo. Nós temos na linha de caboclos a linha de alguns caboclos que nós chamamos de feiticeiros ou quimbandeiros. Algumas casas chamam de caboclos africanos, e de pretos velhos também, africanos, feiticeiros ou quimbandeiros. E a linha dos ciganos tem uma linha absorvedora, uma linha negativa, que atua paralelo com a linha de Exu, que são os Exus e pombagiras ciganas. Aí, esses espíritos Exus ciganos, normalmente atuam na linha de esquerda, não de ciganos, mas atuam na linha de esquerda. Então, o médium pode ter tanto um Exu cigano quanto um Exu individual, que trabalha, que é o Exu de trabalho. Ou pode ser que o Exu cigano seja o Exu de trabalho da pessoa. Tá? Ou assim como a pombagira cigana também. Mas são coisas diferentes. Pombagira cigana é uma coisa e a pombagira é outra, assim como a cigana é outra. Tá? São três coisas diferentes. Aí, quanto ao corte que você pergunta aqui, é uma coisa particular da sua casa. Então, eu recomendo que você pergunte no próprio terreiro. Tá? Agora, sim, o Exu pode te ajudar sem corte. Tá? Eu falo porque nós convivemos um pouco frequente com o Exu aqui. Tá? O máximo que eu corto pro Exu é meu cabelo. E a barba quando dá tempo. Tá bom, meu irmão? Obrigado. Verdade. Um abraço pra você, tá? A Renata, ela diz que está adorando todas as respostas e manda a pergunta. Um médium incorporado pode levar susto ao se queimar por um acidente na hora de acender a vela?
Ou será que não tinha incorporação? Mas lógico que pode, o corpo tá ali, corta o braço pra você ver se ele não vai Ai, que pular. horror. Não, corta o braço da pessoa pra ver se ela não vai pular. Lógico que pode se assustar. Pode ser que, dependendo, né? Pode ser que isso não fique tão perceptível. Então pode ser que a pessoa caia um pingo de vela, não sinta. Pode ser que a pessoa se queime e não queime, né? Não sinta a reação do corpo da queimadura. Pode ser que a pessoa até ande em cima de um carvão e não sinta por uma questão... São questões diversas, que eu não vou entrar no contexto aqui. Mas pode ser que a pessoa sinta. Isso não define que ela não está incorporada, né? Então tem que se tomar cuidado com julgamentos, né? Que eu sei que não é o seu caso, mas pessoas que julgam, a pessoa que nem a pessoa escorrega, a pessoa tropeça. Ah, a pessoa tropeçou, não estava incorporada. Claro que estava, o corpo estava ali. Deixa um chão cheio de sabão para ver se o caboclo não escorrega. Escorrega, porque o guia está limitado a um corpo físico. E tudo que for limitação da matéria vai limitar o guia. Não adianta. São coisas que são surreais, que algumas pessoas talvez acreditem que o guia, quando está incorporado, deixa o médium como se fosse um morto-vivo. Não, existe sensibilidade ali. Existe um ser humano ali intermediando isso. Não existe o apagão. Não existe o apagão. Um botãozinho que apaga e você volta daqui 2 horas. Isso não existe. Então, existe uma sensibilidade ali, em porcentagens mínimas ou máximas durante um transe mediúnico, vai variando de cada pessoa. Tá? Então, uma pessoa pode sim sentir o pingo da vela ou pode não sentir. É uma questão particular. Não define que está incorporado, de forma nenhuma. Tá? Nem que está e nem que não está. Obrigado pela sua participação, tá? Pessoal, agora é 9h30. Ainda estamos aqui recebendo as perguntas enviadas por vocês. Sejam todos bem-vindos. Nós temos os canais aqui pelas redes sociais. A fanpage do Templo, que é Templo Escola Casa de Lei. Tem a fanpage do Alan, que é Alan Barbieri. Temos também o e-mail, perguntas@casadelei.org.br. E queria deixar também um lembrete a todos. Sexta-feira agora, ou como é mês de agosto, de Obaluaê, necessariamente, nós estamos fazendo uma limpeza energética no Templo Escola Casa de Lei. E por esse motivo nós não teremos a abertura para assistência. Será uma limpeza para o templo. Na sexta-feira nós teremos um trabalho fechado com os médiuns, faremos uma limpeza no templo, porque no sábado a gente vai no cemitério fazer o culto ao Obaluaê. Isso. Então por essa razão só. Mas já na outra semana teremos gira de esquerda. Vocês podem acompanhar pelo site casadelei.org.br. Tem a Mariana aqui que perguntou, e eu achei que eu tinha lido a pergunta dela, eu não li. Tá bem que a Mariana chamou a atenção aqui. Boa noite, Alan e Vânia. Adoro o programa, me sinto muito bem quando ouço vocês. Minha pergunta, quando deixamos de frequentar uma casa e passamos a frequentar outra, os guias da casa nos acompanham? Optei por deixar de frequentar uma casa, muito por conta da distância, e certa vez em uma consulta conversando com o guia dessa casa sobre isso, ele me disse que me acompanharia onde quer que eu fosse. Achei lindo as palavras dele e gostaria de saber um pouco sobre isso. Obrigado, um abraço. Olha, Mariana, eu que agradeço a sua participação. Os guias que trabalham com você, que você incorpora ou não, mas os guias que trabalham com você, eles estão com você, dependente de onde você esteja. Na Umbanda ou nem na Umbanda você possa estar, eles sempre estarão ao seu lado. Tá? Então o guia não faz parte do terreiro. Agora, os guias de outras pessoas estarão com as outras pessoas. Eles podem te acompanhar, no sentido de te assistir, de ser como se fosse um amigo, né, que você conheceu e que está à sua disposição em algum momento que você precisar e merecer. Mas eles estão com os médiuns que trabalham com eles, né? Mas eles podem te acompanhar, podem te assistir com certeza, mas quem principalmente te acompanha são os seus guias, onde quer que você esteja. Se você passar por 10 terreiros, serão os mesmos guias que trabalharão com você. Tá bom? Obrigado pela sua participação, minha irmã. A Jana, de lá do Japão, manda um boa noite, Alan e Vânia. Minha dúvida, você acha que as energias de um país pode afetar de alguma forma uma gira? Moro no Japão, um país com todos, como todos sabem, sofrendo com guerras, bombas atômicas e tsunami. Devido a tudo isso, acredito ter vários irmãos sofredores ainda vagando perdidos. Obrigado desde já por nos ajudar, os umbandistas, compartilhando a sua sabedoria. A Jana, de lá do Japão. Legal. Jana, obrigado pela sua participação.
Bom, é complexo essa pergunta porque são deduções, né? O que eu disser aqui é uma suposição. Mas eu vou te dizer o que eu penso. Eu penso que não necessariamente afeta o seu terreiro. Por quê? Existem espíritos, guardiões, guias, seres de várias dimensões que atuam no nosso planeta em silêncio, sem que a gente saiba, dando estrutura para toda essa confusão que existe. Então não é você que vai se responsabilizar por isso. Ainda que indiretamente, não é justo com você e com médiuns da sua casa sofrerem pelos desequilíbrios do planeta. Vocês estão ali para um processo individual. É a transformação de vocês. É um momento de mudança de vocês, de crescimento de vocês ali. E de trabalho pontual para cada um que está ali presente. Claro, vocês podem sim doar energia para o planeta. Vocês podem contribuir para tudo isso. Mas vocês não estarão assumindo ou sofrendo consequências pelos desequilíbrios que o planeta tem. Existem espíritos e toda uma estrutura inteligentíssima que dá suporte a isso para que não se torne pior do que já é. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, eu não acredito que as condições do país venham a afetar o seu trabalho espiritual aí no terreiro. Ok? Obrigado pela sua participação também. Lucas Menezes, boa noite, Alan Vânia. Tenho uma dúvida, se puder me esclarecer, agradeço muito. Se o médium acredita que o seu guia tem um certo tipo de arquétipo, ou atitudes, ou modos de se comportar, esse guia assume esse arquétipo? Exemplo, o médium acredita que uma pombagira se insinua, ou que o Exu é aquela figura brava, pouco sociável, que um herê precisa de doces, ele assume esses comportamentos? Se sim, por quê? Se não, o que está acontecendo para eles agirem de tal forma? Obrigado e axé. Lucas, obrigado pela pergunta, excelente pergunta, eu poderia fazer um vídeo falando disso, ou vários deles, mas eu vou tentar resumir. Eu falo isso também no estudo doutrinário umbandista, porque o guia está limitado às crenças do médium. Por isso que nós estudamos para quê? Para libertar a consciência do médium de crenças e moldes pré-determinados. É claro, a Umbanda tem uma estrutura já. Existe a estrutura do índio. Existe um arquétipo já formado na linha, de uma linha específica. Existe outro arquétipo em outra linha, outro arquétipo. Por quê? Porque o índio nos remete a valores. Porque o negro que foi escravizado remete valores. Porque o baiano, o nordestino, o sertanejo remete valores, o marinheiro remete valores, o Exu, uma pombagira, nos remete valores essenciais para a nossa transformação humana. A Umbanda foi criada a partir de arquétipos para retratar valores que deverão ser aplicados no dia a dia. Agora, se eu acredito sim que a pombagira é uma mulher promíscua, viciada em sexo e desequilibrada, na hora que eu incorporar, não é ela que vai se comportar desse jeito, mas o meu inconsciente vai exteriorizar exatamente essa minha crença. Se eu acredito que caboclo incorpora plantando bananeira, ele vai incorporar plantando bananeira. Se eu acredito que o Exu cobra se rasteja como uma cobra, ele vai incorporar se rastejando como uma cobra. Porque a entidade está limitada ao médium. É por isso que o médium tem que se preparar. Quando o médium se prepara, a incorporação muda. Algumas pessoas costumam dizer erroneamente, né? Mas porque percebem. Não estuda, porque quando você estuda os seus guias mudam. Na verdade, não é o guia que muda, é o médium que muda. É as crenças, e as convicções e as limitações que mudam naquele momento. E o médium passa a estar liberto, permitindo que o seu guia se manifeste da melhor forma possível, sem ele acreditar naquilo que colocaram na cabeça dele. É a mesma história que a gente sempre fala do nome do guia. Se eu disser para você que você trabalha com tranca-ruas, com 7 encruzilhadas, com Exu Marabô e com a pombagira Maria Padilha, talvez a sua mente vai ficar condicionada a você trabalhar somente com esses, e quando o seu Exu incorporar, que talvez nem se chame nenhum desses, ele vai dar esses nomes que eu te falei. Porque você está limitado. São as nossas crenças. No que eu acredito? Eu acredito nisso, é a partir disso que vai acontecer a minha manifestação mediúnica. Então por isso que eu acho que todo médium, antes de exercer o seu mediunato, antes de trabalhar ativamente um terreiro, talvez deveria passar por um processo de conscientização. Seja da forma que o terreiro pudesse oferecer, mas eu acho que de se conscientizar o médium para permitir que ele deixe o guia ser o próprio guia.
retire algumas crenças, alguns limites, algumas barreiras, alguns excessos, desequilíbrios, para que isso não venha a exteriorizar no momento do transe. Então, Lucas, concluindo a sua pergunta, sim, o médium, se ele acredita em algumas coisas, as crenças que ele tem vai exteriorizar sim no momento da incorporação. Por isso que o médium educado tem um trabalho muito melhor, com certeza. Tá? O médium que estuda tem um trabalho muito melhor, sem dúvida nenhuma. Tá? Obrigado pela sua participação, Lucas, um abraço. A Iana Monte mandou boa noite e diz: estou fazendo o curso Fundamentos de Exu e aprendendo muito. Sou médium em desenvolvimento há 2 anos e gostaria de saber se a falta de foco e desorganização em nossa vida tem alguma relação com o nosso trabalho espiritual. Obrigado pela sua participação. Espera só um pouquinho que a Vânia está arranhando o microfone aqui. Vânia. Desculpa. Obrigado. Desculpa. Quer que eu repita a pergunta para botar o foco? Não, agora eu preciso de foco novamente aqui. Só lembro do foco da pergunta. Não, então, minha irmã, na verdade, não necessariamente é culpa do espiritual a falta de foco, mas eu acho que talvez o contrário, talvez a sua falta de foco pode afetar a sua parte espiritual mediúnica. Tá? A falta de foco, ela tem vários fatores, pode ocorrer por vários motivos. Então é você buscar alternativas aí, não sei, se é ansiedade, se é uma questão até de crença, se é uma questão de educação sua. Né? Existem pessoas que têm uma facilidade maior de foco e outras menos. Essa dificuldade, muitas vezes, de ler um livro, por exemplo, a pessoa não tem foco para ler um livro, não consigo ficar focado muito tempo em uma coisa. Mas é uma coisa que você tem que exercitar. Não é porque você não consegue até hoje que você não vai conseguir amanhã. Então, algumas coisas são saudáveis você exercitar. Porque qualquer coisa que você venha fazer na vida, você precisa de foco. Você precisa de disciplina naquele processo. Não que você tenha que ler um livro, não necessariamente uma obrigação, apesar de eu achar essencial na vida de qualquer pessoa. Ainda que você leve 1 ano para ler um livro, eu acho que todo mundo deveria ler um livro por ano, pelo menos. Agora, tudo você precisa de foco. Se você está em um empreendimento, você precisa de foco para aplicar, para desenvolver, para criar. Se você está num processo de até desenvolvimento mediúnico e incorporação, você precisa de foco. Focar no que está acontecendo naquele momento. Não adianta você estar ali em transe e a sua cabeça consciente ali está pensando na vizinha, na conta que não pagou, no problema com a avó. Né? Você tem que estar focado e nós precisamos aprender a nos focalizar. Nos focar, perdão. Então é isso, tá? Pode sim afetar ao contrário. Sua falta de foco pode afetar a sua parte espiritual e mediúnica. Agora, não necessariamente o contrário. Pode afetar algo espiritual, pode afetar o seu foco? Talvez possa, mas eu prefiro considerar o contrário, tá? Obrigado pela sua participação, minha irmã. O Walter manda boa noite e diz: essa é a primeira vez que ouço o seu programa. Sou um médium em desenvolvimento, gostaria de saber se é possível a mãe ou o pai de santo segurar o nosso desenvolvimento ou atrapalhar. Olha, eu não sei se você está perguntando de repente para ter certeza de alguma coisa, né? Mas segurar o desenvolvimento eu acho que não, mas atrapalhar pode. Atrapalhar, qualquer um pode atrapalhar, né? Então quem não ajuda não atrapalha, aquela coisa, né? Então eu acho que pode sim, pode atrapalhar. Não só um pai de santo, mãe de santo, mas qualquer outra pessoa. Ok? Com certeza. Agora, Giovanni. Quanto a segurar, eu não considero bem desse jeito, mas atrapalhar sim. Giovanni Correia. Queridos irmãos, boa noite. Sempre escuto vocês e essa é a primeira vez que mando uma pergunta. Sou médium praticante há 6 anos. Na casa onde trabalho temos Umbanda, Quimbanda e Nação. E aprendi que Exu faz o bem e mal. Trabalho com um cigano na Quimbanda, porque não temos uma linha de trabalho específica para ciganos na Umbanda. E aprendi que ciganos também fazem bem e mal. E não acredito porque, como vou incorporar entidades que fazem o mal, isso não é evolução espiritual no ponto de vista. O que eu quero é um conselho. Como trabalhar em um centro espiritual que ensina coisas que não acredito? Não sei dizer. Não sei dizer. Não sei o que responder. Acho que não daria para trabalhar. Eu não trabalharia num lugar desse. Eu faço as coisas com muito amor, assim. Sou uma pessoa muito intensa no que eu faço e sincera. Eu não consigo viver nada meia boca.
nada por cima, nada sem intensidade, sem ser verdadeiro. Então eu sou apaixonado pela disciplina, eu sou apaixonado pela intensidade das coisas. Eu não conseguiria fazer parte de um lugar sabendo que se eu fosse médium deste lugar, eu me dedicaria, eu me entregaria, eu respeitaria, eu bateria a cabeça para este lugar e para as pessoas que dirigem esse lugar. Eu não conseguiria respeitar alguém que não respeita os princípios da religião. Então não sei. Minha resposta seria mais ou menos isso. Eu não estaria aí, tá? Obrigado pela sua participação, meu irmão. Quer passar uma daí? Passo. Graciela. Boa noite. Como agir quando uma pessoa que tem uma casa espiritual te fala que tem um trabalho feito para você? Graciela, como você tem que agir? Você volta lá e diz, agora você tira. Você não falou que tem? Então tira. Aí se essa pessoa cobrar, você chama a polícia. Tá bom, minha irmã? Essas coisas assim, se a pessoa não vai te ajudar, o que ela está te falando não é uma verdade. Ela está te falando para te impressionar, ela está te falando para te deixar preocupada, seja o que for. Porque a pessoa que quer te ajudar, a pessoa fala e te dá um caminho. A pessoa que não quer te ajudar, ou ela quer ganhar em cima de você, ou ela quer se aparecer. Então, se ela não puder te ajudar, desconsidera o que ela disse. Tá bem? Obrigado pela sua participação, minha irmã. Passar aqui a pergunta do Marcos, tá? Ok. Marcos Adriano. Boa noite, Alain e Vânia. Eu e minha namorada Carmela somos médiuns umbandistas e acompanhamos sempre o programa. Parabéns pela lucidez com que se tratam os assuntos relacionados à religião. A minha pergunta é relacionada à linha dos marinheiros. Sabemos que eles chegam como se estivessem tontos em virtude do arquétipo que assumem. É possível equilibrar esses sintomas com o marafo? A exemplo do que às vezes acontece com as outras linhas? Abraços. É possível, inclusive o Rubens Saraceni fala isso. Que a linha de marinheiros é uma linha que precisa do álcool, porque é o álcool que dá o equilíbrio para a vibração deles no momento que está em transe com o médium. Esse é um conceito aplicado pelo Rubens Saraceni no livro Arquétipos da Umbanda, eu acho que é esse. Se não for esse, deve ser o Doutrina e Teologia. Enfim, eu já li algumas vezes o Rubens abordando sobre isso. Concordo. Mas esse balançar do marinheiro, a gente sabe, obviamente, que não é porque estão tontos, que estão bêbados, né? É uma reação do corpo do médium com a vibração dos marujos. O marujo vive uma vibração pura da essência de Iemanjá. É a sensação de que o mar está balançando, aquela ideia de que você está dentro do mar ou em cima de um barco e o seu corpo está em movimento. Mas, na verdade, o marinheiro que está do lado, na maior parte das vezes, ele pouco está balançando, ele está parado. É uma reação do nosso corpo. O nosso corpo reage assim quando o marinheiro incorpora. Tanto que isso tende a diminuir ao longo do trabalho. Tende a ficar menos balançando, um pouco mais confortável para o médium ao longo do trabalho. E em algum momento volta aquele balançar todo. Tá? Mas, enfim, tem esses altos e baixos na vibração. Mas a gente sabe que não significa que eles estão bêbados. E sim, a bebida, de alguma forma, o álcool manipulado, ele equilibra essa reação no corpo do médium. Não significa que o médium tem que ficar bêbado, né? Não significa que o médium tem que colocar uma garrafa de rum embaixo do braço ou CCD na bebida. É uma bebida, a quantidade necessária para o trabalho, no máximo ali um copo, dependendo do terreiro que coloca as suas regras, né? Mas enfim, o marinheiro também nem precisa beber. É uma questão muito particular de cada casa, tá? Enfim, mas é isso. O álcool sim contribui para esse equilíbrio dessa vibração, com certeza. Obrigado pela sua participação. A Tatiane, o Vitor e a Andréia e o pessoal do Cantinho de Todos Nós mandam um abraço e diz que está ouvindo as perguntas. E legal. O programa está maravilhoso. Obrigado. Janice comenta, boa noite na escuta. Gostaria de agradecer o cuidado que vocês estão tendo comigo, adorando o curso doutrinário. Que legal, Janice. Obrigado. Um beijo para você, para o esposo, para a família também, que também nos acompanha sempre aqui. Tá? Estamos à disposição sempre. Rodrigo manda um boa noite. Gostaria que esclarecesse sobre o fato de algumas velas, quando queimadas, ora ficam pura cera e ora ficam apenas pouquíssimos resquícios do pavio. Grato, axé e aquele abraço. Então é relativo, né? É bastante relativo. Eu não posso dizer que porque aconteceu isso com a vela é espiritual e porque não aconteceu não é espiritual. É difícil dizer, porque pode ser a parafina, pode ser o vento, pode ser o pavio.
Pode ser energia. Então, é complexo, né? É uma coisa que não dá pra gente responder de uma vez só. Obrigado pela sua participação. Pode ser muitas coisas, tá? Um abraço para você. Rapidamente aqui, você que está chegando agora, nós estamos ao vivo com o nosso Casa de Lei. Eu me chamo Alain Barbieri, esse programa vai ao ar todas as terças, das 9 às 10 horas da noite, ao vivo aqui pela Rádio Toques de Aruanda. Deixo aqui meu convite para vocês. Dá tempo de se inscrever ainda no Fundamentos de Exu, curso esse ministrado por mim, no formato online, pelo Estudar em Casa. www.estudaremcasa.com.br estudaremcasa.com.br. Ok? Fica convite para vocês, dá tempo de se inscrever. Depois, uma nova turma está previsto lá para abril do ano que vem só. Então aproveitem quem quiser, tá? Axé. O Anderson manda boa noite e diz: Alan, antes de Zélio fundar a Umbanda, as entidades de Preto Velhos, caboclos, boiadeiros e marinheiros, aonde e como se manifestavam? Axé. Então, os espíritos que se manifestam na Umbanda, eles usam uma roupagem, né? Então, antes mesmo da Umbanda, já se manifestavam como pretos velhos, caboclos, entre outros, na Jurema, na Macumba Carioca, que também é aqui em Banda, né? Tambor de Mina, a gente encontra a manifestação de muitas outras entidades. Tambor de Mina que é no Maranhão. E em várias outras regiões do Brasil sempre se manifestaram espíritos assim. E na Umbanda eles assumem também esse arquétipo do índio, né? Do ex-escravo, do baiano, do boiadeiro. Mas são espíritos que não são necessariamente assim, que não andam assim no plano espiritual necessariamente. Podem já ter auxiliado em outras religiões, em outras épocas, em outras eras, tá? Toda a humanidade, da forma muito particular de cada cultura. Então, hoje eles se manifestam assim, mas eles sempre estiveram auxiliando o planeta da forma que era permitido e necessário. Tá bom? Obrigado pela sua participação. A Dan Luz manda boa noite e diz: queria saber qual a diferença entre médium consciente, semi-inconsciente e inconsciente. Ela é do Rio de Janeiro e diz que está ouvindo e adorando. Parabéns a todos. Diferentes são os tipos de mediunidade, né? Cada um é uma coisa. Consciente é o consciente. Semiconsciente é aquele que tem parcialmente a sua consciência. Inconsciente é aquele que não vê nada. Isso tecnicamente falando, segundo Allan Kardec, no livro dos médiuns. Agora, todo médium, na verdade, ele é semiconsciente. Ele está em um estado alterado de consciência. Ele não tem total consciência do que acontece. E ter consciência que eu falo não é lembrar e ver tudo, mas é ter controle da consciência. Você tem controle parcial da sua consciência. Você tem noção parcial das coisas. Mas você está em transe e a profundidade deste transe é algo muito particular de cada um. A inconsciência, algo muito particular da minha crença, baseado no meu estudo, no que eu acredito, hoje a inconsciência ela não existe. Pode ser que tenha existido lá atrás, quando Kardec classificou os tipos de mediunidade. Lá atrás pode ser que tenha acontecido, de ter médiuns inconscientes. Hoje em dia já não existe mais. Essa é uma realidade palpável. Né? Hoje em dia já não existem mais médiuns inconscientes. É importante sabermos que nem o corpo em coma fica inconsciente. Tá? O cérebro não fica inconsciente nem em coma. Então, essa história de que aperta um botãozinho e apaga, isso não existe. Tá? A Umbanda precisa ser transparente nesse sentido. Precisa tratar isso não como um problema. Porque trata-se isso ainda com aquela história de que os que são inconscientes são melhores. Isso não pode acontecer, porque prejudica o médico que está entrando agora. Prejudica o médico que está há anos mentindo que é inconsciente e é consciente. Aquele médico que está esperando a sua hora de ficar inconsciente, porque não é o seu tempo ainda, como alguns dizem. É preciso cada vez mais que os terreiros tratem isso com clareza. Tratem isso com clareza por quê? Porque se eu sei que eu sou consciente ou semiconsciente, eu tenho a consciência de que eu preciso assumir a responsabilidade de ser alguém melhor. Porque quando você é inconsciente, você empresta o seu corpo. Você pode ser um marginal, um traste de ser humano, um imprestável. Incorporar um guia, porque se é inconsciente, você só vai emprestar o corpo mesmo. Não importa se você é um traste. Então é importante que todos saibam, a mediunidade semiconsciente hoje faz parte de 99,9% dos seres humanos médiuns. E isso diz que todos precisam assumir a responsabilidade de se modificar como seres humanos, porque isto fará desses médiuns fazerem um bom trabalho. Não é só fechar o olho e firmar a cabeça.
Então, assumir a responsabilidade e ser consciente é assumir a responsabilidade também de que você precisa se modificar e se melhorar, porque isso vai refletir na hora do seu transe. Quem você é vai aparecer lá. Então, tem que se tratar isso com mais ênfase. Inclusive, não vou nem falar agora porque vai parecer que é algo de divulgação, né? Que eu estou falando do assunto para divulgar. Mas é que a gente vai lançar o curso Mediunidade e Incorporação, mas depois eu falo disso. Eu vou falar muito disso, vai online, né? Já está pronto. Mas daqui a pouquinho a gente vai estar abrindo no Estudar em Casa aí. E eu falo muito disso no curso, né? Do fato da inconsciência e da consciência, a responsabilidade do indivíduo de assumir o seu papel como médium consciente, sabendo que isso é uma dádiva, é uma oportunidade única de aprendizado, que você está aprendendo com grandes mestres, que são seus guias espirituais, e que você tem a responsabilidade de se melhorar. Enfim, tem que tratar isso com mais clareza as pessoas, né? Sim. Não tratar, porque não existe mais. Essa é uma realidade. Tem que ser sinceríssimo com esse sentido. Eu falo para vocês, de todas as pesquisas que eu já fiz na minha vida, pessoas que eu já conversei com 70 anos de Umbanda... Não é de Umbanda, né? Pessoa mais velha de que eu idade. já... de idade. Mas com uma bagagem enorme de Umbanda, mais de 40 anos de Umbanda... também nunca tinha conhecido alguém consciente, né? Então, você vai pesquisar mesmo, isso dentro da Umbanda nunca existiu. Nem Zélio de Moraes era inconsciente. E aí? O Antônio mandou um boa noite, diz que ele entrou agora em um grupo de Umbanda e indicou a rádio para o pessoal e eles estão ouvindo pela primeira vez. Mande um abraço para todos eles, eu não perco um programa. Legal, ao grupo. Qual que é o grupo? Ele não colocou o nome do grupo então, aqui. O grupo de Umbanda, que o nosso irmão publicou o link aí. É isso aí, quem tiver o Antônio no grupo é para vocês. É isso aí. Vamos adicionar o Antônio, todo mundo. Um abraço, Antônio. Obrigado pra você e pela divulgação aí, tá? O Fernando mandou um olá, boa noite. Sou um grande admirador da Umbanda. Eu sou da casa de Umbanda e pelas minhas andanças e estudos encontrei seus vídeos. Parabéns pelo excelente trabalho que você executa. Obrigado por me ADD. Agora vamos mais fundo nos estudos. Que você fique com a paz de Oxalá. Axé, meu irmão. Axé, obrigado pela sua participação, tá? Bom, 55 minutos, encerrando o programa já quase, né? É isso aí. Quer passar mais uma rápida? O Luiz mandou uma carinha de feliz. Pronto. Obrigado. Mandei. Obrigado, Luiz. Um abraço, meu irmão. Pessoal, só lembrando que essa sexta-feira agora nós não teremos atendimento com a assistência, que será agora no dia 21. Será um trabalho fechado para a limpeza energética do templo na Força de Paiubaluaê. Mas no dia 28 de agosto, que é a última sexta-feira do mês, estaremos sim com atendimento à assistência com a nossa gira de esquerda. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos no programa e até a semana que vem. É isso aí. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. O nosso programa vai ao ar todas as terças, das 9 às 10 horas da noite ao vivo, aqui pela Rádio Toque de Aruanda. Lembrando que você pode ouvir a rádio pelo site toquedearuanda.com.br ou pelos aplicativos da rádio que você encontra aí no Google Play ou para iPhone, entre outros, tá? Está disponível aí na internet gratuitamente. Procure e instale. Sexta-feira não tem gira, mas na outra semana, gira de esquerda. Informações sobre o templo, as giras, atividades no site casadelei.org.br. casadelei.org.br. Novamente deixo o convite para vocês, curso online Fundamentos de Exu, disponível no site estudaremcasa.com.br. estudaremcasa.com.br. E muitíssimo obrigado aí pelas pessoas que estão inscritas no curso. Novamente uma grande massa aí disposta a estudar e aprender mais. Eu agradeço a confiança sempre. Que Pai algum nos abençoe hoje e sempre. Espero vocês nas próximas semanas, aqui na Rádio Toque de Aruanda e lá no nosso canal do YouTube, onde nós publicaremos vídeos aí ainda essa semana, respondendo algumas perguntas que ficaram para trás aqui, tá? youtube.com/Alan Casa de Lei. Axé e muito, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Até mais. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alan Barbieri.
Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. Tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, contínuo.